Você já teve a sensação de que quanto mais você faz pelos outros, menos eles te valorizam? Essa é a história do Lucas. Ele era o tipo de pessoa que todo mundo chamava quando precisava. De um favor, de um ouvido, de um ombro, até o dia em que ele ficou indisponível. E quando isso aconteceu, tudo mudou. Lucas tinha 29 anos e era conhecido como o cara gente boa. Na empresa era o primeiro a ajudar quando alguém travava. Na CIAS, família era quem resolvia tudo. Papelada, conserto, ida ao hospital, conversa difícil. E com os amigos, nem se fala. Se alguém mandava mensagem às 23h dizendo "preciso falar", ele respondia. Se pediam presença urgente, ele ia. Se queriam desabafar, ele virava abrigo. Só que isso nunca teve um nome bonito para ele. Na mente dele era simples. Se eu posso ajudar, eu ajudo. O problema é que, aos poucos, Lucas começou a sentir algo que não sabia explicar. Não era raiva, não era tristeza. Era uma espécie de cansaço de existir para os outros. Ele ajudava, e no fim do dia chegava em casa com aquela sensação estranha. Se eu sumisse amanhã, alguém sentiria falta de mim, ou só dos favores que eu faço. Ele não falava isso para ninguém, porque o Lucas sempre foi o cara que não reclama. Numa terça-feira, ele teve um dia pesado no trabalho. A cabeça latejava. Quando abriu o celular, tinha 11 mensagens. A irmã pedindo para ele resolver algo do pai. Um amigo pedindo carona pro aeroporto. Uma colega perguntando se ele podia só dar uma olhadinha num projeto gigante. E uma pessoa que ele mal conhecia dizendo: "Preciso desabafar agora, é urgente." Lucas ficou olhando aquilo e algo dentro dele travou. Ele pensou: "Eu não consigo carregar mais ninguém hoje." Mas o automático falou mais alto. Ele respondeu um por um. Garantiu que ia ajudar. Sorriu e foi resolver tudo. Quando enfim chegou em casa, perto da meia-noite, sentou no sofá e ficou em silêncio, com o peito apertado. Lembrou de um detalhe que doeu. Na semana anterior, ele tinha convidado os amigos para um café. Ninguém foi. Depois a gente marca. Essa semana tá corrida. Vamos ver. Mas quando era para pedir coisa, todo mundo aparecia. Ele pegou a xícara de água e pensou quase com vergonha de si mesmo. Será que o problema sou eu? No dia seguinte, Lucas entrou num café perto do trabalho. O atendente era um senhor simples, uns 60 anos, voz calma. Lucas já o via ali faz meses, mas naquele dia não sei por que ficou mais tempo. Talvez porque sentia que precisava de ar. O senhor olhou para ele e disse: "Dia pesado?" Lucas sorriu sem graça. "É, normal." O senhor não insistiu, só falou: "Você parece alguém que carrega o mundo nas costas." Lucas riu, um riso curto. "Eu só ajudo quando pedem." O senhor limpou o balcão devagar e soltou a frase que acertou Lucas como uma seta. Ajudar não é o problema. O problema é quando você ajuda para não ser abandonado. Lucas ficou quieto. Como se, por um segundo, alguém tivesse colocado uma luz dentro dele. "Como assim?" ele perguntou. O senhor respondeu com simplicidade: "Quando você vive disponível demais, as pessoas não sentem a sua falta. Elas só sentem falta da utilidade que você tem." Lucas engoliu seco. "E como eu mudo isso?" O senhor deu de ombros como quem fala do óbvio. "Fique indisponível por um tempo e observe quem volta por você e quem só volta pelo que você dava." Naquela noite, Lucas fez algo que nunca tinha feito. Desligou o celular. Não foi gesto dramático. Só desligou. E decidiu uma regra simples. Por 30 dias vou responder só o que eu consigo, e vou dizer não quando não puder. No início, a culpa veio como fantasma. Ele ficava andando pela casa pensando: e se alguém precisar? E se acharem que eu mudei?
E se pararem de gostar de mim? Mas no fundo, tinha uma sensação nova nascendo. Silêncio. E dentro do silêncio, ele começou a perceber coisas que antes não via. Começou a dormir melhor, a ler, a caminhar, a pensar na própria vida sem pressa. No terceiro dia, aconteceram duas coisas. A primeira, a colega do trabalho ficou irritada quando ele não respondeu na hora. Mandou: "Você sumiu, hein?" Ele respondeu só de manhã: "Ontem eu estava descansando. Te ajudo mais tarde." A segunda, um amigo sumiu. O mesmo amigo que mandava mensagem toda semana pedindo algo, não mandou mais nada. Lucas sentiu a dor disso, mas também sentiu clareza. 2 semanas depois, Lucas recebeu mensagem da irmã: "Você anda estranho. Tá tudo bem?" Lucas respirou fundo. Ao invés de inventar desculpa, falou a verdade. "Eu estava cansado. Eu amo vocês, mas eu preciso de espaço também." Silêncio do outro lado. Depois veio: "Desculpa, eu não tinha percebido." No mesmo dia, uma amiga que nunca pedia nada apareceu para tomar café com ele. Não pediu favor, não pediu tempo, só sentou e perguntou como ele estava. Lucas percebeu. Algumas pessoas ficaram incomodadas porque ele mudou de papel. Outras ficaram mais próximas porque agora ele estava sendo ele mesmo. E ali caiu a ficha. Ele não tinha perdido amor. Ele tinha perdido dependência. Lucas nunca virou um cara frio. Ele só parou de se abandonar. E aprendeu 3 coisas. Disponibilidade sem limite vira desvalor. Se você está sempre, ninguém sente sua falta. Quem te ama entende seu não. Quem só te usa vai te culpá-lo por mudar. A sua energia é sua vida. E você não tem obrigação de distribuir vida para quem nunca te devolve nada. Talvez hoje você esteja vivendo como o Lucas vivia. Então eu te pergunto, se você ficasse indisponível por 7 dias, quem sentiria sua falta por você? E quem sentiria falta só do que você fazia? E foi aí que o Lucas percebeu uma coisa que quase ninguém percebe a tempo. Não é que as pessoas sejam más. É que a gente ensina o mundo como nos tratar. Sem querer, ele tinha treinado todo mundo a ver ele como o sempre disponível. O problema é que, quando você vira função, as pessoas param de enxergar pessoa. Lucas lembrou de quantas vezes ele disse "tudo bem", quando não estava tudo bem. De quantas vezes ele falou "deixa que eu faço", só para evitar conflito. De quantas vezes ele ficou com medo de decepcionar alguém e se decepcionou sozinho. E o mais estranho é que ele nem era consciente disso. Era como se existisse uma parte dele, uma sombra silenciosa, que achava que amor era troca, que acreditava que, se ele parasse de entregar, ele pararia de ser querido. Mas quando ele finalmente parou, ele viu o que era real. Algumas pessoas se afastaram porque perderam conforto. Outras ficaram porque ganharam verdade. E naquele momento, Lucas entendeu algo simples, mas poderoso. Ele não precisava ser necessário para ser amado. Ele só precisava ser inteiro. E ser inteiro às vezes significa decepcionar expectativas, para não decepcionar a própria alma.